Muito bom dia a todos. Para comemorarmos este dia, que é o dia de todos nós, o Dia do Médico Veterinário de Angola, vamos iniciar um programa de apresentação e formação sobre o sistema de identificação e registro animal dos animais de companhia, chamado CIRA Angola. De início vou dar a palavra ao Dr. Jordão, ao bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários de Angola, para dar as boas-vindas e fazer as comemorações da Ordem referente a este dia e falar sobre os objetivos da reunião. De seguida, vai falar o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, o Dr. Eduardo Correia, sobre a parceria da Ordem com o sindicato e os seus objetivos. Depois o Dr. Manuel Darjan, que é o vogal da direção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários de Portugal, vai fazer a apresentação do CIRA Angola. Depois o Dr. Jordão vai voltar a ter a palavra e falar sobre as condições de acesso desse mesmo CIRA, cá em Angola, e depois uma sessão de questões e esclarecimentos com todos os intervenientes e depois, para finalizar, o encerramento pelo bastonário, Dr. Jordão. Por isso, vou passar a palavra ao Dr. Jordão. Dr. Jordão pode ativar o seu som e vamos dar início às comemorações deste dia. Sim, bom dia. Eu gostaria de desejar um ótimo dia para todos os médicos veterinários de Angola, para o nosso mês e nosso dia 21 de outubro, a Ordem completou 18 anos. É um adolescente, sendo assim, tem que começar a dar alguns passos para mostrar a sua visibilidade junto da sociedade. Esse, porque o elemento, de facto, nos falta é termos a visibilidade junto da sociedade. Hoje, é nosso dia, é por isso, devido às dificuldades da conjuntura atual, não podemos fazer coisas assim de uma forma presente, mas decidimos que passamos, no dia 2, termos uma ação de formação, porque também é um dos objetivos da Ordem, a tal formação contínua do médico veterinário angolano. E criar ferramentas modernas de trabalho. Esse elemento é o sistema de identificação animal que nós vamos colocar à disposição de todos os membros e daí podemos tirar muitos elementos vantajosos para a classe e para a modernização também do sistema de atuação do próprio médico veterinário. Portanto, os médicos veterinários estão de parabéns e há uma série de atividades a nível dos conselhos regionais, sobretudo na imprensa, para dar a tal visibilidade e levar a mensagem junto da sociedade do que é o médico veterinário e, concretamente, o médico veterinário ambulante. Portanto, as ações estão a ocorrer nesse momento e gostaria de apelar a todos os médicos veterinários, como mandamos a mensagem, para estar presente nessa formação, porque é de extrema importância para nós. Portanto, eu gostaria que cada um de nós seguisse muito bem a formação e tirarmos todos os elementos necessários
para facilitar esse desafio que está à nossa frente. Muito obrigado a todos e podemos iniciar a nossa sessão de formação. Obrigado. Então, de seguida, Sr. Presidente da Direção do Sindicato Nacional de Médicos Veterinários, Dr. Eduardo Correia, muito bom dia e muito obrigado pela sua presença aqui. Vou-lhe passar a palavra. Bom dia, obrigado. Eu, nesse pequeno, tinha 45 minutos, que é um exagero, não ocuparei mais de 12 minutos. E quero começar por me dirigir ao Dr. Bastonário da Angola e cumprimentar todos os colegas na sua pessoa, todos os colegas que em Angola, sendo angolados ou não, desempenham as suas funções, exercendo esta profissão muito exigente, mas talvez a mais bonita do mundo. Ok? E em Angola, suponho que muitos colegas a exercem com tremendas dificuldades. Em segundo lugar, permita-me também, Sr. Bastonário, que deixe funcionar o meu coração e a minha emoção e cumprimente também o Presidente da Assembleia Geral de Angola, dos Bastonários, o João Pereira de Sousa Júnior, o Caprego, pois somos oriundos, nascemos na mesma província, nascemos na mesma terra, passamos a nossa meninice perto um do outro e a nossa juventude. E fomos para o AMBO, para a veterinária, ele um ano à minha frente, e depois a vida se encarregou de nos separar. A vida e os acontecimentos. Essa vida nem sempre é uma madrasta má, e com ela aqui nos juntou hoje para que pudéssemos, cada um em representação da sua organização, dar um pontapé de saída um pequeno passo nesta grande viagem que será o Cirangola. Estou certo que Cirangola será um enorme sucesso. É com enorme satisfação e emoção, aliás, não consigo disfarçar a emoção com que aqui estou. Não sei muito bem se sou um português que deixou parte de si em Angola ou se eu sou um angolano que tem parte de si em Portugal e vivo com esta, mas vivo bem com ela, não é? Mas vivo com este meio problema sempre comigo. A verdade é esta. E, portanto, ninguém passará, viverá, nascerá em Angola e esquecerá essa terra ou deixará de a amar. E este é o meu caso, e portanto é com uma emoção terrível que aqui estou e não consigo disfarçar isso, nem estou aqui para disfarçar isso. Okay? Pronto, esta é a parte do coração, a parte da emoção. Vamos aqui à instituição. E na instituição acho que é de elementar justiça começar por agradecer o papel que a Cristina e o Darjan tiveram neste processo. E no back-office, o Eurico, o Cabral, que é o nosso diretor-geral do sindicato, e que é seguramente a pessoa que em Portugal mais sabe destas matérias. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Como é que tudo isto nasceu aqui do nosso lado? O Sindicato dos Médicos Veterinários, há cerca de 30 anos, nos idos anos 90, verificou uma coisa muito simples, que era quem tinha um cão era responsável por ele como? Quando ele desaparecia, fazia o quê? Quando queria ir de férias e abandonava, o que é que acontecia? E, portanto, um dia montou o CIRA, não é? Depois isto evoluiu, entretanto veio o Estado, entretanto já temos o SIAC, e isso não é relevante para o que aqui estamos a fazer. Fomos conversando
sobre o que é que havíamos de fazer com 30 anos de experiência e de saber, e, obviamente, é tão óbvio como nós respirarmos, resolvemos que havíamos de contactar os países da língua oficial portuguesa e partilhar esta experiência, não é? Quando esta direção foi eleita, que está a terminar agora o seu mandato, decidimos que iríamos começar a contactar os PALOP, neste caso Angola foi logo posto, não foi assim, vamos contactar os PALOP, vamos começar por Angola, ponto final, quer dizer, é como respirar, é tão normal como respirar, é começar por Angola, não é? E ainda para mim também na direção, e para o Darchan, que lá viveu 20 anos também, não há como contornar isto. Pronto, as coisas seguiram o seu ritmo, os seus contactos, o Darchan fez muito bem o trabalho dele, a Cristina fez excelentemente o trabalho dela, e, portanto, chegamos aqui. A ideia será transmitir a nossa experiência, isso vocês irão mostrar e dizer como é que isso se faz. Eu vou acompanhando a questão, como é evidente, e estou convencido que o CIRA será, para os colegas clínicos que fazem clínica em Angola, numa primeira fase, um instrumento absolutamente indispensável como mais-valia, como aproximação no combate a essa terrível zoonose que é a raiva. E estou convencido que o CIRA será tudo o que vocês em Angola quiserem, vocês e nós aqui também, na ajuda que pudermos dar, será tudo o que vocês quiserem. É um instrumento de trabalho muitíssimo importante, ok? Resta-me, eu vou deixar a técnica para os técnicos, resta-me, de momento, terminar e fazer um apelo e emitir um desejo. O apelo é que os colegas em Angola, de facto, se unam à volta da ordem, das suas organizações de classe, e neste caso da ordem. Todos estes anos envolvidos, nós continuamos aqui, por exemplo, em Portugal, a sentir essa dificuldade que as pessoas não vêm, mas criticam, usufruem, mas criticam. Então, tenho a certeza que, com um instrumento como o CIRA, em volta, os colegas, trabalhando em conjunto com a ordem, tenho a certeza que quem estiver em Cabinda, na Lunda ou no Cunene, estarão todos muito mais perto entre si e mais perto de Luanda. Tudo será mais fácil. Adiram à ordem, façam dela o que vocês entenderem que deve ser. Pensem no que querem que o CIRA seja e o CIRA pode ser muita coisa. Este é o meu desejo, o meu apelo aos colegas que em Angola, angolanos ou não, trabalham em Angola. O meu desejo é que um dia eu, daqui a uns anos, seja encostado a um sobreiro ou encostado a um embondeiro comendo um bocado de múcua, olhe para trás e ache que valeu a pena. Um bem-aja a todos e até sempre. Muito obrigada pela sua apresentação, realmente foi emocionante. E realmente só tenho a dizer também um grande agradecimento ao sindicato, a vocês todos
também que tornaram isto possível e pelo apoio que nos dão, e acho que vão nos dar muito no futuro, porque vamos precisar do vosso apoio e também o nosso agradecimento a todos vocês. E pronto, agora vamos continuar com o Dr. Manuel Darjan, que também é do Sindicato Nacional dos Médicos Profissionais de Portugal, que vai fazer a apresentação. Dr. Darjan? Ok, vamos então, não estou a ouvi-lo. Já liguei Agora, o microfone. Ok, agora então, vamos então partilhar a tela. Pode partilhar Vou partilhar a tela. E penso que está bem partilhada. Está sim, senhora. Agora é só pôr em tela cheia, exatamente. Pronto. Ora, Pode muito bom então. dia a todos. Muito bom dia a todos e gostaria de começar por saudar todos os colegas médicos veterinários em Angola. Gostaria de felicitar a Ordem dos Médicos Veterinários, nomeadamente em nome do Sr. Bastonário, colega Jordão, o colega Caprego, o Dr. Dom Bolo, que têm estado envolvidos nesta nossa odisseia, e agradecer à Cristina, que na verdade tem servido de coordenadora de toda esta viagem. E sem ela teria sido muito difícil estas questões técnicas funcionarem, felizmente, como têm estado a funcionar bem. Passando à nossa intervenção e ao resultado deste CIR Angola, procura ser uma ferramenta que utiliza, que une as duas organizações, a Ordem de Médicos Veterinários de Angola e o sindicato, aproveitando a experiência não só dos 75 anos que o sindicato tem, mas também dos 30 anos que já levamos com o CIR Angola. E isto procurando fazer, e é o fundamento, digamos, desta nossa atividade de hoje, apresentar aos colegas em Angola o que é um sistema e qual é a ferramenta que se proporciona ou que se passará a estar disponível dentro de pouco tempo para os animais. E felizmente consegue-se fazer esta apresentação no dia em que se comemora um aniversário da Ordem. Praticamente a maioridade, antigamente a maioridade era os 18 anos. E, portanto, a Ordem dos Médicos Veterinários de Angola é uma organização maior. Para isso, queria fazer algumas considerações sobre o que é um sistema de registros e identificação dos animais de companhia. Passava uma breve história do que é o sistema atualmente em Portugal e passando depois para o que é a parceria entre estas nossas duas organizações. Uma breve introdução para referir a importância que hoje em dia assume o conceito de uma só saúde, o conceito de One Health, que reúne os profissionais não só da medicina veterinária com os de medicina humana, mas também com a medicina hoje em dia que se começa a falar na medicina ambiental. E a própria Organização Mundial de Saúde já mostrou e já evidenciou de uma forma muito clara e bem sintetizada a importância que têm as zoonoses, na nossa vida. 60% das doenças do humanos são zoonóticas, ou seja, vêm de um animal. Cerca de 75% das doenças emergentes são de origem animal, e basta pensar nas recentes surtos de ébola, da SIDA e hoje em dia até
a própria Covid que tanto nos afeta. Enfim, são tudo situações que estão bem patentes e que nos cabem a nós, veterinário, ter um papel importante numa base de dados. E a pergunta que se põe, a primeira pergunta, é para que é que serve uma base de dados? O que é que garante uma base de dados? E uma base de dados tem vários interessados, nomeadamente o consumidor, o dono do animal, hoje chamado também tutor do animal, que lhe interessa, em primeiro lugar, identificar o seu animal, mostrar que aquele animal tem um dono, tem uma família. No caso de haver uma perda, ou um extravio, traz angústias à família que importa recuperar esse animal, e depois de um ponto de vista mais alargado à sociedade e até às responsabilidades de segurança e até de saúde, começa a haver hoje em dia uma série de seguros de saúde que são importantes e que são a base da identificação. As autoridades sanitárias, nomeadamente, têm interesse no controle, no abandono dos animais, nas epidemiologias, por exemplo, e é dramática a situação em Angola, tanto quanto temos sabido, o controle da raiva, e a verdade é que se não houver alguma coisa de estatísticas, de referenciais, tudo o que não se pode medir, não se pode gerir. E, portanto, é fundamental que as autoridades obtenham estatísticas fiáveis sobre esta matéria. E aí aparece o interesse do médico veterinário. E o que é que o médico veterinário deve, no meu ponto de vista, nosso ponto de vista hoje em dia, consideramos que a aplicação de um chip, o registro dos animais numa base de dados é um ato médico. E esse ato médico é da exclusividade do médico veterinário. Não só pelas regras de bem-estar que hoje em dia são cada vez mais consideradas por toda a sociedade, mas que o médico veterinário tem que assumir-se como a base de todo o sistema. Base de todo o sistema que tem como garantes a utilidade, como foi demonstrado, a fidelidade, não se pode questionar os elementos que estão nessa base de dados, a segurança, que são elementos que não se perdem, e a confiança do que lá está incluído. E estas quatro realidades dependem em início do médico veterinário. E o médico veterinário temos que assumir essa como nossa. A base de dados é o quê? É uma ferramenta que recolhe informação e organiza essa informação. Numa coisa que hoje em dia ainda a mim faz-me ainda alguma confusão, que chamamos nuvem, mas que nos permite ter acesso, seja num computador, num portátil, no telemóvel, na rua, em casa, no escritório, permite-nos ter informação respeitante àquele indivíduo e que relaciona esse indivíduo, cão, gato, animal de companhia, que relaciona com uma cidade, com um dono e com uma morada, etc. E toda esta situação, toda esta informação começa na ponta de um dedo, num sistema que se chama transponder, que se chama chip e que cabe na ponta de um dedo. Este sistema tem contida uma série de informações que são aplicadas pelo médico veterinário vem dentro de uma agulha, basicamente, aplicada com um sistema normalmente no lado esquerdo do pescoço do cão ou do gato,
que é uma zona menos dolorosa e que é relativamente fácil de pôr, e que posteriormente pode ser lido com um aparelho deste género. O que é que lê? Lê um código que tem 15 dígitos, e um código esse que referencia o país do animal, o dono, a raça, o sexo, e que permita, além disso, colocar outro tipo de informações que já vos demonstro. Para fazer uma pequena história do que é que foi o SIAC aqui em Portugal, o Dr. Eduardo já o referiu, foi um sistema que foi desenvolvido por iniciativa e totalmente controlado pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários nos inícios dos anos 90, 92. Era uma situação que não era obrigatória, era um registro que não era obrigatório, só começou a ser feito pelos donos mais responsáveis, digamos, e mais esclarecidos para a necessidade de ter uma identificação destes animais, e que faziam, era um sistema que nessa altura não tínhamos internet, não tínhamos todos estes meios de comunicação que temos hoje em dia e que são facilitados, mas que funcionou em papel até cerca de 2010. Depois entrou, entre 2010 e 2018, houve uma fase em que coexistiu o papel e a internet, e hoje em dia verificou-se que era muito moroso, havia grandes dificuldades e custos na utilização do papel. Melhorou-se, entretanto, os acessos online e, portanto, hoje em dia é exclusivamente por via online. Como disse, este é um sistema que iniciou-se no sindicato em 92 sem obrigatoriedade. Estas necessidades comprovaram-se a validade e o interesse desta obrigatoriedade, e como tal, hoje em dia é obrigatório para cães e gatos esta aplicação do transponder e o registro para além do registro e identificação do animal, é obrigatório também a posição dos controlos sanitários, nomeadamente da raiva. Como é que isto funciona? Continua desde essa altura, o médico veterinário compra um crédito ao sindicato e que posteriormente transfere esse custo que tem, os custos da aplicação do chip, o custo do próprio chip e o custo do registro, transfere para o cliente, para o dono do cão, incluído na consulta. Gostaria de vos mostrar qual foi a evolução do número de registros que aconteceu desde 1992 até os dias de hoje, em que se vê a azul os registros que foram existindo em papel, e por volta dos anos 2010 que apareceu os registros por internet, que teve um crescimento significativo com o respectivo desaparecimento da utilização de papel. E isto penso que é um quadro interessante para os colegas em Angola, que irão aproveitar de uma experiência destes 30 anos e que provavelmente, não sei o que é que virá a acontecer, mas se calhar o hábito da utilização e do registro de animais irá passar por um processo idêntico de habituação do próprio cliente e da acreditação do sistema. A vantagem neste momento é que temos 30 anos de experiência que podem ser comparados, oferecidos e esclarecidos, digamos, as dúvidas, os degraus todos que nos apareceram durante 30 anos.
A proposta que é feita e que o Sr. Bastonário, o Dr. Jordão, vos irá colocar, e a forma que nos pareceu mais simples, digamos, de utilizar para estes registros, foi que haveria uma comunicação direta entre o sindicato e a ordem, de forma a coordenar todos os problemas que houvessem, nomeadamente com o sistema informático. E, portanto, da ordem em Angola é que, sendo a detentora da base de dados, o CIR Angola estará localizado numa nuvem da responsabilidade do domínio AO, ou seja, de Angola, e, portanto, Angola conhecedora, a Ordem de Angola conhecedora dos seus membros, é que autorizará os profissionais que estão inscritos na Ordem, nomeadamente, e que estão, segundo as regras da Ordem, e, portanto, dará acesso às clínicas, aqui representadas como um dramatic play, dará acesso a estas ordens. Através de um sistema que está a ser terminado nestes dias, e segundo indicações da ordem, a base de dados estará aberta aos colegas que estejam em condições definidas pela Ordem de Angola e que, portanto, terão uma comunicação nos dois sentidos, ou seja, no sentido de de registarem os animais na base de dados, aqui representado com a seta verde, ou que podem ter informações da própria rede, da própria base de dados, para os animais que, por exemplo, que encontrarem no caminho, que encontrarem perdidos, por exemplo, podem ter essa informação. Se a clínica veterinária, se o médico veterinário não for autorizado pela ordem, ou se for outro profissional não profissional médico veterinário, ou seja, que não tenha a autorização, digamos, aqui representado pela seta vermelha, que a ordem não dê essa autorização, essa pessoa não tem acesso à base de dados, perdão. E, portanto, parece-nos ser o sistema mais simples. A informação que temos é que em Angola ainda existem alguns problemas de comunicação, não pela internet, mas pela utilização de dados, etc., não existe de uma forma imediata, ou pode não existir de uma forma imediata, mas a clínica veterinária irá dispor de um formulário onde pode apontar um formulário provisório que permitirá durante umas horas ou um par de dias guardar a informação, fornecer uma parte deste documento ao dono do animal e de um dia, 2 dias, 3 dias depois, então, enviar e registar o animal. Passaria, então, de uma forma muito rápida também algumas imagens do que é hoje o sistema em Portugal. É um sistema que está na internet e, portanto, que vocês também, qualquer colega em Angola pode ter através deste geralciac.vet, pode ter acesso a estas imagens. Claro que depois não pode entrar no sistema se não estiver registado. Em Angola, esse registro será feito na Ordem dos Médicos Veterinários, através de um registro do mail e de uma password pessoal que lhe permite entrar no sistema. E nesta ferramenta, o que é que podemos ter acesso? Podemos pesquisar o animal. Imagino que nós encontramos um animal na rua com o leitor que há pouco demonstramos, tem um chip.
nós podemos pesquisar se esse animal, onde é que ele foi registado. Se é um animal que foi encontrado no Guam, mas foi registado em Luanda, e sabemos quem é que é o dono do animal. Nós próprios podemos inserir os animais, os cachorros nossos, os cachorros, gatos, furão, coelhos, qualquer espécie animal pode ser utilizado numa situação destas. Pode-se dar como perdido, ou seja, se eu perdi o meu animal, eu posso pedir e posso registar na base de dados que perdi o meu animal e serve-me de alerta para que esse animal seja encontrado em qualquer clínica por qualquer colega, pode ser encontrado e mais facilmente comunicada e conseguido o seu resgate. Outras das vertentes que temos hoje em dia, e que já são o resultado da evolução dos 30 anos, nós podemos colocar a informação de que este cão ou cadela de raças perigosas, por exemplo, e que está ou não está esterilizado. É uma situação que hoje em dia começa a ser problemática, nomeadamente com estas raças perigosas, e que tem legislação própria. Podemos registar a profilaxia, nomeadamente, e é obrigatório hoje em dia, na nossa realidade, a obrigatoriedade de registar a profilaxia da raiva. As outras vacinas, as múltiplas, etc., ainda não são obrigatórios, ou uma profilaxia de uma desparasitação, ainda que não seja obrigatória, pode ser colocada na própria ficha do animal. E isso poderá ser lido por outro colega mais tarde que venha a encontrá-lo, etc. Temos a minha entidade, e, portanto, isso ou a transferência por multibanco já são os processos administrativos da base de dados. E o resultado desta toda esta atividade está aqui representada num bilhete de identidade, no caso concreto de uma cadelinha minha, em que está, na primeira parte, tem a identificação do animal, com o respectivo, penso que eu consigo, que o rato é visível, tem o número do chip, tem uma declaração de esterilização ou não, neste caso não está esterilizada, e tem registado o nome, a data de nascimento, a raça, etc. Tem toda uma profilaxia das vacinas, que no caso concreto, isto em Casa de Ferreiros, Espeto de Pau, não está registada. Tem registado o nome do dono, moradas, telefones, mails, etc. E está registado também quem foi o veterinário que procedeu a esta identificação. E isto passou a ser o documento, o bilhete de identidade, digamos, do animal de companhia. Outra das questões que me parece importante nesta nossa apresentação, nesta nossa pontapé de saída é, desde logo, informar os colegas que podem ter, que as dúvidas que irão ter seguramente hão de ser muitas, como nos assistiram a nós. A forma de comunicar e de as serem esclarecidas neste momento é através de um mail que é também da Ordem de Angola, e que os colegas colocarão a dúvida que lhe assiste e que será respondida ou pela mesma via ou, eventualmente, se houver necessidade, os serviços técnicos do sindicato e desta ferramenta irão contactar o colega na hora ou no dia que for solicitado. E, para terminar,
deixava alguns links para que são links que têm acesso em qualquer lado, que há toda a informação disponibilizada em relação à nossa base de dados. O que está previsto e o que temos pensado é que o CIR Angola seja praticamente uma cópia do que é o nosso CIR Angola e, portanto, do nosso SIAC, e que, portanto, muita da informação que está disponível online, vocês podem consultá-la e podem colocar desde logo as dúvidas que vos assistem. O que nós temos pensado é que nós vamos entrar neste momento, no princípios de novembro, vamos entrar em ensaios, para ver se o sistema está totalmente operacional e que no dia 1 de janeiro, então, oficialmente terão as possibilidades de registar os animais. No entretanto, entre novembro e dezembro, iremos tentar fazer uma sessão mais operacional, em que se consiga perceber, na verdade, como é que se acede à base de dados, como é que se registra um animal, como é que são os campos que nos aparecem, etc. Esta apresentação foi basicamente para vos informar e para, além de saudar os médicos veterinários de Angola, felicitar a Ordem por esta realização e desejar, como disse o meu presidente, com a emoção que me assiste também, desejar o máximo sucesso a esta ferramenta. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Obrigado, Cristina, também. Vou-lhe passar a tela. Cristina, está sem som. Cristina, está sem som. Agora. Eu tinha clicado, mas não apareceu o som. Muito obrigada, então, pela sua apresentação. Espero que isso tenha tornado os médicos veterinários mais ansiosos pelo início desta mais-valia para todos. O Dr. Silvio Alvarenga já está a levantar a mão. Ok, pode ser. Pode falar, Dr. Silvio? Dr. Alvarenga? Alô? Não tem som? Eu ia, se calhar, pedir-lhe então que se calhar continuávamos e depois no fim fazíamos as questões, se calhar era melhor. Pode ser, Dr. Alvarenga? Vamos fazer tudo e depois no fim, nas questões e esclarecimentos, então colocariam as dúvidas. Pode ser, Dr. Alvarenga? Ok, pode ser, sim. Então vá. Então pronto. Vou passar então ao Dr. Jordão. Eu vou partilhar então agora a minha tela. Estão a ver, não estão? Então, estão a ver, não estão? Estão a ver a tela, não é? Ok. Ok. Doutor Jordão? Sim, sim. Já está. Pronto, então eu vou passando o slide à medida que o Dr. Jordão for falando, está bem? Sim, agora, o Dr. Jordão vai falar sobre as condições de acesso ao CIR Angola. Pode começar? Sim, podemos começar. Portanto, obrigado outra vez pela palavra. O nosso projeto terá, numa primeira fase, fase piloto, onde vamos iniciar e consolidar o sistema. Portanto, será necessário, nessa fase experimental ou fase piloto, incluirmos
alguns centros de atendimento médico veterinário, como é chamado aqui, entre nós, em Luanda, Huambo, Lubango e Benguela. Portanto, nós, numa devida altura, temos algum centro que nós apontamos que vão entrar nessa fase, na fase piloto. O critério será aquele centro com uma certa organização e, enfim, e os outros requisitos, né, como foi abordado, os médicos veterinários têm que estar devidamente inscritos na ordem, sem dívida com a ordem, né? Portanto, esses serão os critérios que nós vamos definir para selecionarmos o centro de atendimento que irá entrar na fase piloto e mesmo no futuro, depois do sistema ser montado. Bom, cada centro que nós vamos indicar, vai indicar os médicos veterinários que vão funcionar com a base de dados e em conformidade com os critérios que a ordem vai definir. Portanto, o médico veterinário inscrito na ordem, com as cotas em dia, poderá ter acesso à base de dados. São as condições que nós definimos na implementação desse sistema. Podemos seguir? A seguir, saltamos muito. Bom, nesse sistema vamos ter uma ficha de inscrição. Aliás, o doutor Darjan acabou de definir como que essa ficha para nós, devido talvez a uma série de condicionalismos, nossa realidade em Angola, talvez na fase inicial não vamos ter o formato internet, vamos trabalhar com formato papel. Penso que em Portugal também começaram com isso, depois foram evoluindo para o sistema, digamos, digital. O documento em si, que vai ter duas partes, portanto, uma parte que é do tutor do animal, e outra parte é do médico veterinário, que faz o ato. E esse médico veterinário tem um prazo de 15 dias para introduzir os dados recolhidos na base de dados do CIRANGOLA, para uma vez obter. Bom, temos uma ficha, a ficha do CIRANGOLA, com seus elementos de identificação. Tivemos problema. Bom, temos ainda alguns problemas para os endereços do tutor dos animais. E a nossa organização administrativa e a nossa realidade, muitas vezes, temos ruas sem número, uma série de questões. Nós, num momento próprio, vamos continuar a pensar como que podemos ultrapassar esse elemento. No que toca essa ficha, falou-se do microchip, e aqui também vamos ter uma necessidade de termos também uma vinheta, onde dirá todos os elementos, identificação do animal por aí fora. Enquanto não tivermos a vinheta, como o caso, o médico veterinário vai colocar o carimbo com o seu número de identificação e a cédula profissional dentro que ele tem na ordem. Seguir. Next. Bom, foi dito também, em Portugal, há créditos onde o médico veterinário pode fazer negócio, né? Ganhar dinheiro.
Portanto, os médicos veterinários, para adquirir o crédito, quem deve fornecer o crédito é a ordem. Portanto, onde a ordem também entra nesse negócio. E cada registro corresponde a um crédito, cuja avaliação, nós ainda não temos os preços do custo, vamos continuar a pensar nisso, com a ajuda também dos outros parceiros nossos, para definirmos o custo para que aquele sistema que diz ganhar-ganhar, para que, de facto, a ordem também se sinta à vontade, o médico veterinário que vai fazer o ato também que sinta à vontade. Next. Bom, muito obrigado. E alguns elementos, desculpa lá, talvez que não esteja no slide. Nós fomos solicitados também para termos o endereço para as dúvidas. Isso foi colocado pelo Dr. Darjan, que nós temos o domínio, a ordem tem um domínio. Esse e-mail que vamos utilizar para as dúvidas, e o próprio CIRA também vai ter um e-mail próprio, também já com o nosso técnico de informática que nos apoia, já conseguimos fazer isso. Portanto, em relação às vinhetas, na praça temos dificuldade, de fato, em Portugal, a Casa de Moeda, os outros que costumam fazer isso. Nós já temos um modelo da vinheta e vamos entrar em contato com a imprensa nacional para ver se a imprensa nacional poderá nos produzir as vinhetas, que será um elemento muito importante na execução dessa nossa tarefa. No princípio, é tudo. Se há algo... Bom, vamos passar na sessão de perguntas, de dúvidas, e daí vamos, talvez, alguma coisa que a gente esqueceu, podemos esclarecer. Obrigado. Obrigado, Dr. Jordão. Então, vamos passar para a sessão de questões e esclarecimentos. Qualquer dúvida que tenha, Dr. Alvarenga pode apresentar a sua questão. Eu não sei se ele... Alô, doutor? Sim, está-me a ouvir? Ok, estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Está a ouvir agora? Pode pôr a questão. Pois, bom dia a todos, colegas. A minha dúvida consiste no seguinte. Qual é a relação que tem esse registro em Portugal com as autoridades, com as câmaras municipais e os nossos colegas que trabalham aí, porque também fazem registro dos animais. Então, qual é a relação que tem esse registro dos médicos veterinários na ordem e o registro que têm as câmaras? Nós também aqui em Angola temos um decreto presidencial que nos obriga a fazer registro. Não está ainda em uso, mas vai passar a acontecer muito provavelmente, de registrar os animais a nível das administrações municipais. Então, queria dissipar essa dívida. Como é que isto é feito em Portugal? Se estão unidos, se cada um faz o seu registro, se o registro é duplicado ou se as câmaras nem sequer fazem o registro. Porque se estamos a iniciar, é melhor iniciarmos bem, se calhar em conjunto com as administrações municipais, fazermos a linha, o link dos veterinários e as autoridades, para termos um só registro e não termos dois registros. Quem paga o registro é a população, vai registrar duas vezes. Enfim, queria dissipar essas dúvidas. Muito obrigado ao colega Alvarenga. Essa pergunta é uma pergunta extremamente importante e agradeço tê-la feito. Que é uma pergunta que realmente, como eu lhe disse, esta base de dados tem que ser
tem que ter informação fiel, de confiança, isenta, e que serve para qualquer entidade, ou coletiva ou individual, obter essa informação. Para lhe dar, como lhe disse no início da minha apresentação, o início destas bases de dados em Portugal, nos anos 92, foi uma iniciativa do sindicato, que é uma entidade particular, digamos, coletiva, mas particular. Em cerca de 2015, salvo erro, não lhe posso precisar agora, houve, através de uma legislação do nosso governo, esta base de dados passou a pertencer à Direção-Geral dos Serviços Veterinários, que está integrada no Ministério da Agricultura. Ou seja, é uma base de dados oficial. O doutor Eduardo está a dizer que não consegue ouvir, mas... Não sou eu. Não sou eu. Eu estou a ouvir perfeitamente, não sou eu. Ok. Portanto, isto pertence, a base de dados é uma base de dados oficial, pertence à Direção-Geral dos Serviços Veterinários, e o nosso sindicato, através da experiência adquirida, como demonstrei, durante 30 anos, primeiro em papel e depois digitalmente, o sistema adotado pela direção, pelos serviços oficiais, através de um convênio que há, de um protocolo que há entre a Direção-Geral Veterinária e o sindicato, o sindicato é que tem que tem a responsabilidade de garantir o serviço dessa base de dados. Portanto, isto penso que responde à sua pergunta, que é muito pertinente. A base de dados é uma base de dados oficial. Colega, desculpa, já. Acho que neste engajamento todo de como é que isto funciona com as câmaras, os créditos, a aquisição, os registros, as campanhas, se o Érico quiser acompanhar, pôr aí alguma explicação, seria bom para ficar já esclarecido como é que essa mecânica, aquisição de créditos pelas câmaras, como é que os veterinários municipais em campanha põem onde é que eles registram, quanto tempo têm para registrar, tudo isto está definido, e a base de dados é única, é nacional, e isto é um princípio, como tu disseste. Mas como isto funciona bem aí no seu coração, se o Eurico quiser dar aí um toque, agradecíamos. Sim, eu posso muito rapidamente explicar. Neste momento, o que a base de dados permite é escalar os tipos de utilizadores. Portanto, os acessos não são todos feitos da mesma maneira. Os veterinários oficiais têm acesso a partes e a funcionalidades da base de dados que não estão acessíveis aos veterinários na utilização particular ou no domínio da atividade privada. E, além disso, as autoridades nacionais promovem campanhas nacionais de vacinação antirrábica e identificação animal, que são também feitas através da base de dados, com a centralização da informação e até da informação da distribuição dos transponders, dos números que são atribuídos para cada um dos médicos veterinários, poderem executar a identificação e a profilaxia antirrábica. Depois também temos os utilizadores municipais, os médicos veterinários municipais, que acedem nessa qualidade à base de dados e também com um perfil de permissões claramente definido. Todos estes atores trabalham na mesma plataforma, com pequenas alterações na maneira como a veem. Os municípios podem recorrer às campanhas nacionais promovidas pelo Estado
português, pelos serviços veterinários nacionais, ou podem adquirir também diretamente direitos de registro na base de dados, quando assim o pretendem fazer. Muitas vezes também em termos de campanhas que são promovidas pelos próprios municípios. Em Portugal o problema relacionado com os animais de companhia está mais na ordem dos animais abandonados e na promoção da adoção dos animais abandonados. Muitas vezes os municípios custeiam e organizam campanhas próprias de identificação para entregar animais abandonados que recolhem para a adoção e assumem os custos desse serviço em vez da população, no fundo. Dar um acesso ou entregar um animal com as formalidades já todas cumpridas e com o envelope sanitário já aplicado numa campanha que é custeada pelo município. Acho que era um bocadinho isto. Mas, doutor? Doutor Alvarenga, respondeu à sua pergunta ou quer fazer mais alguma pergunta? Porque isto do início serão aqueles clínicas piloto neste momento, mas depois vai se estender, como é óbvio, para todos os médicos veterinários que façam esse trabalho, principalmente também as clínicas do Estado e serviços de veterinária. Será essa a ideia, que seja uma coisa depois a nível nacional para todos os médicos veterinários que façam essa função. Não é só para meia dúzia. Claro que têm que estar registados na ordem com as cotas em dia. Se me permitem só mais. Eu penso que o que interessa e o que é relevante neste momento é consciencializar-nos, nós todos, médicos veterinários, que nós somos a base do sistema. Os utilizadores, quem vai usufruir depois dessa base de dados, será toda a gente, inclusivamente as organizações oficiais, sejam elas camarárias ou sanitárias, vão usufruir dessa base de dados. E essa é a grande vantagem de termos uma base de dados comum, uma definida com os parâmetros que estão e em cuja gênese esteve um agente de autoridade, se quisermos, sanitária, que é o médico veterinário. E, portanto, depois será utilizada por toda a gente e será seguramente utilizada pelas câmaras, comunas, etc., que Angola tenho a certeza que vai ser utilizada por toda a gente. Ok. Posso falar? Pode sim, Cristina, pode sim. Pode, doutora Alvarenga. Com as informações todas que eu captei, então queria sugerir o seguinte. É evidente que os médicos veterinários ou sindicato em Portugal deu o passo primeiro. Depois veio o Estado atrás do prejuízo, digamos assim. Nós, como estamos a iniciar, e já há decreto presidencial acerca disso, seria bom, a minha proposta era que a Ordem dos Médicos Veterinários esforçasse um convênio com o governo, já que tem as ferramentas e vai ter o know-how do nosso parceiro em Portugal, e porque são mesmo os médicos veterinários mais interessantes e são os executores dessa tarefa, propor já ao governo o tal convênio, né? O convênio idêntico ao que existe em Portugal, mas com uma iniciativa partir já de nós, para que logo de início as coisas começam a correr bem em termos de regulamentação, de legislação e de quem é quem neste processo. E depois, se calhar, propomos como já mesmo está escrito, um início piloto, trabalhando com um município concreto de Luanda. Luanda tem vários municípios, Malange também tem, Benguela tem, se calhar um município de Luanda,
com o município de Benguela, mas isso já são questões mais técnicas, mas o princípio é haver esse convênio entre as autoridades governamentais e a Ordem dos Médicos Veterinários logo de início. Posso fazer uma pergunta, Cristina? Posso? Pode. Desculpem-me lá meter a seara, foi seara alheia. Vocês já tiveram essa experiência, não é? Portanto... Exato. Existe, além deste embrião Cira, existe alguma coisa mais? Eu depreendi que o colega Alvarenga, não é assim que se chama? Disse que já existia qualquer coisa oficial. Existe? O que é que existe? Não consegui perceber. Em termos de base de dados, ou existe já alguma coisa oficial? Não, quer dizer, existe um decreto presidencial que obriga o registro e o licenciamento dos animais de companhia. E tem uma taxa que a população deve pagar. São, creio, 100 kwanzas ou 150 kwanzas. Isto eu acho que é aquilo, desculpe lá interromper, é aquilo que é obrigatório também em Portugal, o registro na Câmara Municipal, na Câmara, ou na Junta de Freguesia. Na Junta de Freguesia. Portanto, são coisas, só que ao fazerem o registro na Junta de Freguesia, é obrigatório foi exatamente a identificação do animal. Foi exatamente aí. Foi exatamente. Portanto, só que esse registro era baseado no resenho do animal e era feito normalmente nas campanhas de vacinação, baseado no resenho do animal e algumas vezes na tatuagem, quando os animais eram tatuados na orelha, no coxo e tal, às vezes o registro era feito com base nessa tatuagem. Foi exatamente aí que nasceu Cira. Foi exatamente aí que nasceu dessa necessidade toda que levam 10 cães castanhos de caça, vacinam um e tem 10 licenças de caça. Normalmente é o gajo que já deixou de caçar. Isto aconteceu muito em Portugal, porque a vacina da raiva tirava o fato aos cães, diziam eles. E se calhar em alguma razão, em alguns sítios sim, porque hoje em dia nós aplicámos 1 centímetro cúbico da vacina a um cão e eles levavam, um pastor alemão levava 10. Por exemplo, um pudengo levava 5 centímetros cúbicos. E eles só vacinavam os cães antes da caça começar, 2 dias antes. Muitos desses animais morriam mesmo ou tinham rendimentos muito inferiores quando iam para a caça. E acontecia muitas vezes que o indivíduo tinha 6 cães ou 7, vacinava o velho, porque eles eram todos castanhos e brancos, vacinava o velho e punha 9, ele registava 9, não é? E isto aconteceu na minha prática, eu vi fazer isso, eu sei isso de experiência vivida. E daí começou, com certeza, surgiu esta necessidade, quando apareceu como vamos identificar estes animais, como vamos classificar estes animais, para que isto aconteça menos, e começou a fechar-se um pouco a malha. Como o colega diz, e depois, 12 anos depois, como disse há bocado o Darjan, é que apareceu a base de dados oficial. Aí sim, eu acho que se cometeu o primeiro erro, tanto por parte do sindicato como por parte das autoridades sanitárias, que foi porque criar uma nova base de dados oficial quando havia já 12 anos de trabalho feito pela base de dados do sindicato. Claro que aqui estou convencido que se mete a questão, era um sindicato, porque se não fosse um sindicato, se calhar a base de dados não teria sido criada, porque queiramos ou não, colegas, ninguém gosta, poder não gosta de sindicatos. Não há volta nenhuma a dar, né? E negociar com um sindicato uma base de dados era uma coisa que não ficava muito bem. Então o Estado português criou uma base de dados nacional que
definhou. A verdade é esta, definhou, até que as negociações entre nós e o Estado levou à criação do SIAC. Nós, administradores, e eles é que têm que ter os dados, eles é que têm que fazer o estudo das populações, eles é que têm que saber se há mais podengos ou cães de guarda, ou onde é que os cães estão, ou quantos cães estão por residência, isso não... e no combate, e claro que isto deu, como nós em Portugal aqui nunca se deixou de vacinar contra a raiva, continuam as campanhas a existir e o SIAC, ou o CIRA, foi sempre uma ferramenta importantíssima nesse. Compete à Ordem de Angola, claro, dar já o passo no sentido de negociar com as autoridades, ou consolidar, começar ou arrancar o CIRA, consolidá-lo dentro do possível, torná-lo uma realidade mínima e depois negociar com o poder. Acho que é uma coisa que os veterinários em Angola não podem deixar de fazer, que é juntar este trabalho a um trabalho veterinário. Porque no dia em que isto se perder, qualquer associação de criadores de raças, não sei de quê, pode fazer uma base de dados. Tomem conta disto, agarrem-se a isso e que isto seja sempre considerado um ato médico. Terá sempre uma força negocial enorme. É a minha opinião. Doutor Alvarenga, a bola está do seu lado agora. Sim, porque terá mesmo que ser um médico veterinário e é isso que vai dar um papel também mais de destaque, porque já existe aqui um criador que está a comprar microchips no Brasil que estão associados a uma base de dados. Então estão a vender os microchips, atenção que vocês vão pôr o cão na base de dados e realmente é uma base de dados, mas do Brasil. Portanto, isso acho que a nossa vai ser muito... O doutor Eduardo pode já consegue nos ouvir? Tem o som desativado. Ativa o seu som. Está ativado? Agora. Pode. Muito bom dia, muito bom dia. Bom dia. Pode falar. Primeiro, parabenizá-los por este dia, que para nós é muito importante, a todos que estão em linha. Dizer que encontro-me em Moçambique, Namibe, e entrei agora na reunião, uma reunião que para mim faz muito sentido, já que estamos a falar de um tema muito importante. Bom, eu também fiz parte já há alguns anos do poder administrativo local, cá onde me encontro, e conheço bem esses meandros todos. Falando o que estava a falar o doutor Alvarenga, dizer que sim, os postulados municipais, até a lei de sanidade animal fala sobre isso, sobre o registro de animais que têm a ser feitos pela administração municipal, dos municípios de Namibe, mas até agora não existe nada. Portanto, uma coisa é o registro nos governos municipais, outra coisa é o CIRA, que para mim é um passo importante para as políticas relacionadas aos animais de companhia. Por quê? Porque hoje tu trazes um animal da Namíbia, né, que vai lá meter um microchip, se calhar, e o sistema ali é organizado. Portanto, nós queremos repartir também para esse mundo organizado, em que podemos, a partir do CIRA, encontrar políticas de sanidade, políticas tanto de vacinação. O CIRA vai nos dar uma mais-valia no sentido do Estado perceber até que ponto pode importar vacinas, as quantidades de vacinas a importar. Portanto, as doenças negligenciadas dos animais, quer dizer, o CIRA, para mim, tem uma grande importância. E é preciso partir para isso, eu estou de acordo, e ouvi aqui a explicação também do colega que estava a falar da experiência de Portugal. Portanto, nós temos que nos impor nesse sentido. Acredito que já vamos um bocadinho atrasado, mas pronto, nunca é tarde
como diz o cubano, nunca é tarde quando a dicha é buena, e estamos num bom caminho. As pessoas que começaram com esse processo, nós estamos aqui para apoiar, e oxalá que escolham a MIB também para ser uma província, se calhar, piloto para este projeto. Dizer ainda que nós temos uma base de dados não informática, que existe em todos os departamentos provinciais de veterinária do país, existem. Temos também nas clínicas privadas essa base de dados não informatizada, portanto, que poderiam também engrandecer um bocadinho esse projeto. Portanto, desde já um marco importante dentro daquilo que é que são, perdão, os animais de companhia. Muito obrigado. Está desligado. Está sem. Não isso nada, pá. Está desligado. Cristina, caiu? Não se ouve, Cristina, pá. Não se está a ouvir, Cristina. Não Ok, está a ouvir. eu desativei o som e depois ativei ok, o meu som. Pronto. Ok, quer fazer algum comentário ao Dr. Eduardo? Eu? Alô? Sim, alguém quer fazer algum comentário Ok. ao Dr. Eduardo? Pois somos dois Eduardos, eu agora aí estava. Dr. Eduardo dos Santos, está bem, o outro e o Eduardo, está bem, Eduardo Correia, Eduardo dos Santos. Eu só gostaria a dizer que o doutor Eduardo Exato. Intervete no NAMIB Pronto. está entre os elementos escolhidos para a fase Ok. piloto. Pronto. Porque isto tem que haver realmente um grande comprometimento dos veterinários. Tem que ser também algo que é importante que se diz é que ao registar, ter a ficha de inscrição, depois tem que se colocar, tem que ter aquele tempo para se colocar no sistema, na base de dados. Uma parte do papel da ficha de inscrição vai ser dado ao cliente, que é um documento provisório, e depois o documento definitivo depois terá que ser ou enviado por mail ou dado em físico ao proprietário para ficar com o documento definitivo de identificação. Pronto. E aí depois podemos começar, pelo menos nas clínicas, estou a falar nas clínicas, e no que o Dr. Alvarenga referiu, depois comunicarmos e dizer que, olha, agora saiu um decreto presidencial que será obrigatório registar o animal no município ou no governo provincial, ou seja, aquilo que for. Porque essa lei já existe há muitos anos, mas realmente agora acho bem, começar-se a colocar em prática. Mais Sim. alguma questão? Sim, diga. Desculpe lá, deixe-me só mais chegar aí. Uhum. Eu acho que devia sempre ressalvar aí que esse documento em papel deveria ser sempre, em último, devia ser sempre quando a introdução online não é possível. Pois, exatamente. Eu acho que isso devia ficar bem frisado. Partirmos já para o online. Que o documento em papel é a segunda alternativa e que esse documento em papel existindo em 15 dias vai haver internet e em 15 dias ele deixa de ter validade. Sim. Eu acho que isso devia ficar exatamente muito, porque se começa a circular aqui em Portugal, que somos aqui um caganito, né? Quando nós nos apercebemos do papel que tínhamos mais de 500 mil, eu já disse isto no outro dia, mais de 500 mil fichas para digitalizar. Isto é uma loucura, loucura. O documento em papel, segundo a nossa experiência, é a segunda alternativa
alternativa ao online Claro. e uma alternativa com tempo máximo de idade. Exatamente, Claro, exatamente. vamos partir daqui, porque se partirmos daqui vamos partir bem. Vamos partir bem. Ok, mais alguma questão? Doutora, posso falar? Pode, sim, senhora. Para completar, quando tomei a palavra, há um elemento muito importante. Vamos divulgar o centro de atendimentos que foram escolhidos para a fase piloto e dizer também que, uma vez escolhido os centros médicos que vão participar na fase piloto, haverá uma sessão de formação desses médicos. Porque a primeira apresentação, nós também, quando entramos pela primeira vez, era uma coisa, um bicho de mil cabeças, como dizem, né? Portanto, é tranquilizar os colegas que haverá sempre sessões de formação do médico veterinário para dominar a ferramenta. Era isso, senhor. Não paramos por aqui. Exatamente, depois irá haver uma formação para os veterinários que estão aptos a fazer isso, de início, e que depois será com o sindicato, em que vão explicar exatamente passo a passo como aceder ao programa e como colocar o animal, registrar o animal na base de dados. Isso vai ser feito, ainda não tem uma data definida, mas o arranque vai ser a partir de 1 de janeiro, como já foi referido, 2022, em que o médico veterinário já poderá colocar os animais na base de dados. Eu vou colocar logo os meus animais, os meus 5 animais na base de dados. No dia 2, exato, o dia 1 é para... é de ressaca da passagem de ano. Dia 2, mas vou colocar. Mais alguma questão? Penso que não... Mais alguma dúvida? Acho que o Dr. Jordão pode, se não houver nenhuma dúvida, depois as pessoas vão, os médicos veterinários vão matutar no assunto e depois onde surgir as dúvidas. Porque a maior parte dos veterinários que estão aqui não são, alguns não são médicos de pequenos animais, estão aqui alguns de pequenos animais, clínica, mas de qualquer maneira, há sempre aquele veterinário que faz vê um cão ou 2 ou 3, acabam sempre por todos sermos um bocado de animais de companhia, mas é sempre bom a informação. Doutor Jordão, penso que poderá dar um encerramento, não sei se mais alguém tem. Eu, mais uma vez, só tenho que agradecer todos os envolvidos para que isto se tornasse possível. Esperava realmente, quando o Dr. Darjan a primeira vez que falou sobre isto, eu disse, ainda estamos anos-luz, isto não dá, foi antes do Covid, e eu disse, cheguei a Angola, falei com o Dr. Jordão e realmente as coisas ficaram ainda, vamos ver primeiro, foi na altura em que esta direção da ordem tomou posse, vamos ver como é que isto vai correr, entretanto entrou o Covid e, por que não, vamos começar, e então voltámos a contactar o Dr. Darjan e estamos aqui, após muita conversação, muito tirarmos dúvidas e pormos questões e a paciência toda em nos aturar e é isso que chegámos. Temos aqui uma dúvida, por acaso, no bate-papo. A doutora Cleonice Costa pergunta se só animais com chip instalados estarão na base de dados. Sim. Eu já estou a responder, não é? Mas acho que sim. Os animais têm que ter um microchip para estarem depois registados na base de dados. Ou uma identificação que agora a tatuagem já não se utiliza, pois não? Em Portugal já nada se utiliza. Essencialmente. Já não há tatuador. Agora só os jogadores de futebol que têm tatuagens. Só é que estão tatuagens. Eu também tenho, portanto, não é só os que Mas sim, só os animais com microchip. Porque o microchip é isso que vai identificar o animal. Vai identificar o animal. Carga de trabalho.
Por isso, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Dr. Eduardo Correia ou Dr. Darjan. Do meu lado, Está tudo dito. a minha satisfação, está tudo dito. Está tudo Estamos dito. cá. A sua emoção. Está tudo. Então, ganhei o dia, estou com um dia. Ganhou o dia, ok. Eu só queria agradecer uma vez mais à Cristina, em primeiro lugar, aos colegas de Angola, e deixar a minha disponibilidade para continuar a ajudar, esclarecer o que tiver ao meu alcance, disponham. E, uma vez mais, saudar o Dia do Veterinário em Angola. E a mensagem, que eu penso que a mensagem que tem que, se houver alguma mensagem que fique retida, é que isto é um ato médico veterinário, é um ato que nos pertence, que é a nossa obrigação, e que o sucesso desta ação depende de nós. E, portanto, como tal, tem que ser o médico veterinário a assumi-la. Okay. Uma vez mais, muito obrigado. Dr. Caprego, outra pessoa envolvida nestas negociações, não quer fazer nenhum comentário? Ai não, diz que não. Está com boca fechada, só está a ouvir. Dr. Jordão. O Dom Bolo não está presente. Não, o Dom Bolo também estava envolvido, também não está cá. Ainda está a sair da TVzinho. O Dom Bolo é mais mediático, é mais televisão. É mais televisão. Deve ter ido agora para o campo. Um grande abraço para ele também. Está bom. Pronto. Doutor Jordão, pode dar então fazer o encerramento. Obrigado outra vez pela palavra e dessa vez agradecer o sindicato para essa iniciativa, essa vontade de poder nos ajudar a montar o sistema. De facto, essa vontade, e isso me marcou bastante, essa vontade de nos ajudar. Nós agradecemos e temos fé que isso vai para frente, um passo grande para nós, e penso que o Estado também vai nos acompanhar nesse objetivo comum de fazer uma base de dados comum, mas alguém tem que dar um passo. O primeiro passo tem que ser dado. Depois que vamos melhorar, termos uma base de dados único, com todos os elementos que vão surgir, né? Dentro da... Isso, gostaria, hoje, no dia 21, agradecer os colegas do sindicato por essa paciência, o Dr. Correia, o Dr. Darjan, que esteve conosco durante esse tempo todo de discussões, a doutora Ana Cristina desse lado, o Dr. Caprego, o Dr. Dom Bolo. Os meus agradecimentos em nome de todo o coletivo da Ordem, porque graças a esses encontros, essa disponibilidade das pessoas, conseguimos hoje chegar aqui, estar a apresentar o que o CIRA, os objetivos, o benefício que vamos tirar à volta disso. Vamos melhorar o processo. É um processo. É um processo de nós todos. Temos fé que isso vai vingar. Talvez, nesse momento, me faltem algumas palavras para não monopolizar ou cansar as pessoas de discurso. Talvez, no momento, não é fazer discurso. Talvez, no dia que nós vamos lançar, no dia 1 ou 2 de janeiro, aí vamos, digamos, lançar a primeira pedra. Aí, talvez, poderemos fazer discurso à volta disso. Porque, de facto, uma aquisição, o país precisa disso. Temos muita dificuldade em termos de legislação, em termos de... Enfim,
Então, esse é apoio do sindicato. Talvez não vai se limitar só aqui no CIRA. Talvez mais coisas, podemos... são 30 anos, ou 75 anos do sindicato e 30 anos nessa questão de identificação. Nós estamos aqui para beber da vossa experiência. Então, eu gostaria de apelar sempre à vossa disponibilidade de nos ajudar, e nós estamos aqui desse lado para poder receber e melhorarmos a nossa forma de trabalho, e, enfim. Portanto, obrigado a todos nesse dia. Apesar que não tenho champanhe aqui comigo, mas eu prometo que essa champanhe vamos brindar na próxima. Obrigado a todos. Obrigado. Agora sabia bem o champanhezinho. Muito obrigada, então, a todos. Doutor Jordão, dá como encerrada a sessão? Está como encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado. Pronto. Obrigada a todos. Obrigado. Até breve. Até breve. Vamos estar Cristina, por favor. obrigado, Ivone. Cristina, para nós, quando é que será para a próxima reunião entre nós? É quando quiser. Não, que prepare. Conversa com o bastonário. Agora vamos... Preparar a próxima reunião. Dezembro é amanhã. Janeiro é amanhã. Atenção. Isso é verdade. Janeiro. Isso é verdade. A todos. Abraço. Um bom dia a todos. Um bom dia para todos. Obrigado. Até à próxima. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Eduardo, até a Obrigado. próxima. Obrigado. Tchau, doutora. Até a próxima. Um abraço. Joanito, aquele Tchau, abraço. obrigado. Adeus. Valeu, abraço. Abraço. Adeus, Paulo Obrigado. amigo. Obrigado. Tchau, tchau. Boa comemoração, hein? Aquele abraço, meu amigo. Obrigado, obrigado. É com o redobrado, sempre com muito gosto que te reencontro e que te vejo. Estive aí há 9 anos e não te encontrei, mas pronto, andavas para Agora tem que voltar cá. Pinha. Vamos estar juntos. Obrigado. Boa Tá tarde. bom. Um grande abraço. Obrigado. Abraço. Obrigado. Vou dar como encerrada então. Vou É. apagar para tudo. Obrigado, Ok, tá adeus. bom. Um bom Obrigado. dia para todos. Obrigado.